Diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua presença, mais uma vez, e a Sua palavra é viva e eficaz. Somente um trecho da Sua palavra já é capaz de mudar e transformar a nossa vida por inteiro. Senhor, nós só estamos aqui para falar um pouco mais dela, mas nós estamos aqui dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor. Que essa palavra seja capaz de mudar, transformar e tocar os corações que aqui estão, e o meu também, para a glória do Teu nome. Amém. O ruim de você ser filho do pastor e morar na mesma casa que ele, é que a gente começa a falar as mesmas coisas. Ninguém mandou ele falar. Eu ia começar com uma frase de efeito hoje. Eu ia falar assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Para chamar atenção, mas aí o que ele falou logo no começo do culto? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E estragou a minha frase de efeito, a minha introdução, ele acabou com a minha introdução. E aí domingo à tarde, eu cheguei mó animado para ele, falei assim, eu vou falar disso e disso quarta. Aí ele, então ferrou. Por quê? Porque eu vou falar isso agora à noite. Aí eu falei, meu, você está tirando, né? Então tem as partes ruins. Mas eu fiquei pensando sobre manda quem pode, obedece quem tem juízo. O ser humano não foi programado para obedecer. Nós não gostamos de obedecer nada e a ninguém. Nós obedecemos porque precisamos obedecer, mas raramente obedecemos porque queremos. Tanto que nós temos até vergonha de falar que obedecemos a alguém. A maioria das pessoas, elas dão um jeito de dizer que não obedecem a alguém. Se você manda a pessoa pintar a parede de verde-limão, ele pinta de verde-limão com um toque rosé, só para falar assim, não, eu não pintei de verde-limão, porque eu dei o meu toque. Se você fala para a pessoa, olha, coloca aquela mesa ali, ela coloca ali mais um pouquinho para cá, porque ela não quer dar o braço a torcer de que ela obedece. Eu tenho uma amiga, que eu converso muito com ela, porque ela diz que ela não obedece ninguém. E é engraçado que ela realmente não obedece, mesmo quando é melhor para ela. Então, se você dá uma opinião boa para ela, ela faz o contrário só para dizer que ela é independente. E a maioria das pessoas são assim. Porque me parece que obedecer é sinônimo de fraqueza. Quem obedece é fraco. Por isso que todo mundo, aliás, todo mundo não, mas por isso que hoje em dia os cursos de coaching, os cursos de liderança, os cursos para você chegar ao topo da montanha e ser o líder, é os cursos que mais vendem na atualidade. Porque ninguém quer ser mandado, todo mundo quer mandar. Mas quando eu olho a história de Jesus, eu vejo um homem que era Deus e que ele tinha orgulho de dizer que ele obedecia. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, nós lemos, ele diz assim, eu vim para cumprir, eu não vim para desobedecer, eu vim para obedecer a lei. Em João capítulo 6, versículo 38, ele está falando e ele diz assim, eu vim
não para fazer o que eu tenho vontade, mas eu vim para cumprir a vontade daquele que me enviou. Jesus, por diversas vezes, ele diz assim: eu não estou aqui fazendo o que eu quero, eu estou aqui fazendo o que o Pai quer que eu faça. E sabe, obedecer é difícil. E Jesus, sendo Deus, ele obedece. Ele não obedece só a Deus, mas ele também obedece aos homens que tinham poder sobre ele, um poder humano. Por exemplo, César, ele diz assim: dai a César o que é de César. Ele dá então, ele paga o imposto, porque ele obedece ao Império Romano. Jesus, com todo o seu poder, ele podia tirar o Império Romano do seu poder e reinar e se tornar o rei, mas ele não faz. Ele continua sendo um cidadão comum e ele não vai e toma o Império Romano. Sabe por quê? Porque Jesus era obediente àqueles que estavam acima dele de certa maneira. Mas nós não. O nosso sonho é ser independente. Você nasce e aprende na escola que você tem que ser independente. Estude para ser independente. Trabalhe para ser independente. E a obediência, ela é necessária. Você obedece a alguém. Não tem ninguém, por mais que queira ou não queira obedecer, você obedece a alguém. Mas a obediência, pode ser fruto de dois caminhos, de duas árvores. Ela pode ser fruto do poder, ou ela pode ser fruto da autoridade. A obediência fruto do poder é a obediência que em 99% dos casos nós temos. A obediência fruto do poder é aquela obediência que obedece porque você tem juízo. A obediência do poder é aquela que faz você levantar às 8 da manhã, 8 não, né? Mais cedo, vamos colocar aí 6 da manhã, num dia de frio, de chuva, para ir trabalhar, naquele dia que você não queria ir trabalhar, mas você acorda porque você fala assim: se eu não for, meu chefe vai me matar, ele vai me demitir. Então você obedece porque ele tem poder sobre você, ele tem poder sobre sua finança. Você pode ficar sem emprego se você não obedecê-lo. Sabe aquela situação de que o seu chefe pede para você pegar um café para ele, e na sua cabeça você está falando assim: quem você pensa que é? Eu não sou pago para pegar café, eu nunca vou pegar um café, deixa eu arrumar um emprego melhor que eu vou mostrar para você quem eu sou. Mas você só pensa isso, porque você, na verdade, você sorri levantando da sua cadeira, pega café, coloca as 2,5 colheres que ele sempre pede, gira a colher 5 vezes, porque ele diz que 5 vezes é a quantidade de vezes que o açúcar se mistura no café, e você entrega para ele e fala assim: sempre que precisar, é só chamar, estou aqui para te servir. Essa é a obediência, porque você sabe que se você não fizer, você perde o seu emprego. Mas essa obediência, ela não é duradoura. Essa obediência, ela só está esperando você ter poder também para que ela acabe. E eu estava pensando sobre pais e filhos, e eu fiquei pensando muito nisso. E vendo tanto de amigo que eu tenho que caiu nessa situação. O filho faz 18 anos, e ele arruma o seu primeiro emprego, e aquele filho obediente, que amava seus pais, que o pai falava A e ele cumpria, o pai falava B e ele sim é B, ele começa a mudar completamente,
porque ele começa a dizer: eu não preciso mais de você, eu não preciso mais obedecer você, porque eu já me sustento, eu mando em mim, então eu não preciso fazer o que você está me pedindo para fazer, porque agora eu me sustento. Quantos filhos fazem isso por causa dos seus primeiros R$ 1.000? Um monte de filho. Sabe por quê? Porque eles obedeciam enquanto eles precisavam. Eles obedeciam enquanto eles tinham juízo. Eles obedeciam porque eles precisavam comer, eles precisavam vestir, eles precisavam dormir, eles precisavam de alguém que cuidasse deles. Mas agora que eles são independentes, eles não precisam disso, então eles olham para os seus pais e dizem assim: fica quieto vocês, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Isso é o que o filho pródigo faz: me dá o meu dinheiro, eu estou saindo fora, eu não preciso mais ficar ouvindo as suas ladainhas. Quantos filhos fazem isso? Mas você sabe, tem um filho chamado Jesus Cristo, que em Mateus capítulo 4, ele ouve propostas de Satanás, dizendo assim: olha, eu vou te dar poder, eu vou te dar fama, olha, é só você fazer o que eu estou te pedindo, você vai ter tudo isso. E Jesus diz não. Sabe por que Jesus diz não? Porque Jesus, ele não tinha necessidade alguma de desobedecer a Deus. Jesus estava feliz obedecendo o seu Pai. Jesus tinha orgulho de obedecer seu Pai. Jesus era feliz quando as pessoas olhavam e diziam assim: ele faz o que faz porque ele obedece o Pai. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas coisas na sua vida você tem aceitado porque você quer se livrar de uma obediência que lhe foi imposta? Quantas coisas de Satanás você tem aceitado para não ter mais que obedecer a Deus? Talvez um casamento você aceitou para não ter que mais obedecer nada. Talvez um emprego você aceitou para ser independente. Quantas coisas as pessoas aceitam em seus momentos de loucura, propostas de Satanás, para gritarem para si mesmas: agora eu sou independente, eu não preciso de nada e de ninguém para viver, agora eu vivo por mim mesmo, ninguém me segura. Só que isso é proposta de Satanás, porque Satanás que quis ser independente, Jesus foi obediente. Entende a diferença? Gente que quer ser independente está aceitando as propostas de Satanás e não as propostas de Deus. O Jesus, Filho de Deus, quis ser obediente. Agora, a diferença da obediência de Jesus para a nossa obediência geralmente é que a obediência de Jesus é baseada na autoridade. Não é no poder, é na autoridade. Jesus, sendo Deus, ele não precisava obedecer à lei, porque ele é a lei. Então, se ele quisesse fazer algo diferente da lei, ele poderia, porque simplesmente ele é a lei, ele não tem que dar satisfação para você sobre nada nessa vida. Ele poderia simplesmente fazer algo diferente, dizer assim: bom, está reclamando, então agora a lei mudou, a lei sou eu faço o que eu quiser. Mas ele obedece, e ele cumpre toda a lei, porque ele estava dizendo assim: eu obedeço, mesmo sem precisar, mas eu obedeço porque eu reconheço a autoridade do Pai na minha vida. Quando ele paga o imposto a César, ele está dizendo assim: eu reconheço a autoridade de César no comando do Império Romano. Ele não precisava reconhecer, ele não precisava obedecer, mas ele obedece. Eu estava pensando sobre isso ontem. Quantas pessoas nós ainda obedeceríamos
se nós fôssemos mais poderosas que elas? Quantas pessoas você diria assim, não, eu obedeço você, mesmo você sendo mais poderoso, mesmo eu sendo mais poderoso do que você? Porque essa obediência, ela é vinda da autoridade, não do poder. Por isso que em 2 Reis, capítulo 5, Naamã, ele é capitão do exército, e ele está doente, e chega um profeta e diz para ele assim, mergulhe 7 vezes, e você vai ser curado. Naamã não precisava obedecer o profeta. Naamã, ele poderia dizer assim, você sabe com quem você está falando? Você está falando para eu fazer algo, mas você sabe com quem você está falando? Você está falando com o capitão do exército, eu posso mandar te matar agora. Mas ele mergulha 7 vezes, porque Naamã sabia que aquele profeta tinha autoridade. E ele diz assim, eu te respeito, eu passo autoridade a você, porque eu confio nas suas palavras, eu confio que você é uma pessoa de Deus, então eu respeito você. Do mesmo jeito, em 2 Samuel, quando o profeta chega para Davi e fala assim, olha, você está em pecado, você fez coisas erradas, e Davi se ajoelha diante de Deus, e ele rasga suas vestes, e ele diz ao profeta, eu pequei contra Deus. Quem teria coragem de chegar ao rei de uma nação e dizer, você está errado? Mas Davi deu essa autoridade a Natã, porque ele sabia que Natã era um homem de Deus, e por isso que Davi obedece Natã, mesmo não precisando obedecer, porque Davi era o homem mais poderoso de Israel. Entende a diferença? Jesus é o homem que obedece simplesmente porque ele sabe quem tem autoridade sobre a vida dele. E a autoridade vem de amor, respeito e confiança. Você só obedece a alguém menor que você, se você tiver amor por essa pessoa, se você confiar nessa pessoa, ou se você respeitá-la muito. Senão você não respeita, senão você não obedece. Você diz assim, eu não vou te obedecer, eu não preciso te obedecer. Mas Jesus obedece quem é menor que ele, para que a glória de Deus seja revelada através da obediência. E eu te falei tudo isso só para falar o seguinte para você. Você canta que Deus é bom, você canta que Deus é maravilhoso, você canta que a melhor coisa do mundo é estar nos braços do Pai, você canta que você só quer ver Ele, que você quer ver os anjos, que você não sabe o que os anjos veem, que fazem eles cantarem santo, 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 santo. A gente canta tudo isso, mas na hora de obedecer, a gente não obedece. E quando a gente não obedece a Deus, a gente está dizendo ao mundo, Deus não é um bom pai. Porque Deus fala assim, vai para a esquerda e você vai para a direita. Faz isso e você faz aquilo. Pinta de verde e você pinta de amarelo. Não adianta a gente falar que Deus é bom se a gente não obedece a Ele, porque quando a gente não obedece a alguém, a gente está falando assim, o caminho que você está falando para eu trilhar não é o melhor caminho, eu tenho um caminho melhor. Sabe? Eu conheço uma pessoa que ela não obedece o pai dela em nada. Nada, 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 nada. O pai fala assim, para aqui, ele para ali. Faz isso, ele faz outra coisa. E você sabe o que todo mundo pensa sobre o pai dele? Todo mundo diz assim, bom, se o filho dele, que foi criado por ele, que diz que ama ele,
não obedece a ele, deve ser porque o pai dele não é um bom pai. Se o próprio filho não respeita o pai, a gente fala assim, cara, o pai não deve ser coisa boa não, porque nem o filho aguenta, nem o filho quer andar junto, nem o filho obedece. E quantas pessoas estão ali fora, falando assim, esse Deus não deve ser tão bom assim não, porque ele diz que é bom, mas ele não faz nada que Deus pede. Ele não faz nada que Deus manda. Ele não faz nada que está na Bíblia. Ele diz que é filho, mas ele não respeita, ele não ama, ele não confia. Diferente, ele fica procurando sempre coisas para viver longe do Pai, sempre independente, porque ele não quer obedecer a Deus. Aí as pessoas olham no mundo e falam assim, cara, será que esse Deus é um bom Deus mesmo? Do que você está sendo reflexo lá fora? Você está dizendo ao mundo, o meu pai é um bom pai, ou você está dizendo, o meu pai é um pai muito ruim e por isso que eu não faço nada do que ele pede? Nós precisamos pensar nisso. Abraão estava lá, e Deus falou para Abraão assim, pega o seu filho e sobe. E diz que o filho dele vai quieto, o filho dele vai tranquilo. Sabe o que eu imagino? Eu imagino assim, o filho dele dizendo assim, bom, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu não vou sair correndo, porque se o meu pai está fazendo isso é porque é o melhor. Talvez eu não entenda, mas se o meu pai está falando que eu preciso passar por isso, é o melhor. É por isso que em Isaías 53 diz que Jesus iria ser levado como uma ovelha muda ao matadouro. Em um momento de dor, em um momento de sofrimento, em um momento que não dá para entender como que um pai faz isso com um filho, como que um pai manda matar um filho, como que um pai sacrifica um filho, que filho aceitaria quieto, que filho não sairia correndo, que filho não falaria assim, pai você ficou maluco, pai você está doido, você quer me matar, você não me ama pai, mas Jesus não, Jesus vai quieto, 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 e nesse silêncio eu consigo imaginar as pessoas falando assim, cara, Jesus está tão obediente, está tão certo, que deve ser a melhor coisa que ele está fazendo nessa vida. O que Jesus em silêncio diz assim, ele diz assim, eu confio no Pai, se Ele mandou eu ir para a cruz, é o melhor a se fazer. Eu confio no Pai, se Ele disse vai para a cruz, é porque a cruz é o melhor lugar do mundo para eu estar. Se Ele disse vai ser morto pelos pecados de todos, eu vou quieto, eu vou obediente, eu vou em silêncio, porque quando eu fizer isso as pessoas vão dizer, uau, que incrível, ele obedece o Pai de maneira tão linda, mesmo nos momentos em que ele não entende, que as pessoas se prostrarão a esse Pai dizendo, ele é o melhor Pai do mundo, eu também quero ser filho desse Pai. Sabe, é nos momentos em que Deus te leva ao vale, que você está dizendo ao Pai, esse Pai é o melhor do mundo. Quando Ele te leva aos momentos de humilhação, quando Ele diz assim, filho, você vai para o vale agora. Filho, você vai passar por um momento duro agora. Ei, Naamã, você é quem? Você é o capitão do exército, mas você vai ter que mergulhar 7 vezes em um rio sujo. É um momento de humilhação para um capitão do exército. Quando Jesus, para curar um cego, ele cospe,
é um momento de humilhação, porque naquela cultura e até na nossa cultura, cuspir na cara do outro é uma ofensa horrível, e ele passa por aquele momento de humilhação. São vales, e quando a gente diz ao nosso pai: Pai, porque você mandou eu ir para o vale, eu vou, nós estamos dizendo assim: eu confio no Pai em qualquer momento, mesmo no vale, mesmo sem entender. E essa é a verdadeira obediência. A verdadeira obediência é aquela que alguém fala assim para você: faça isso, e você não vê nenhum sentido, você não vê nada de bom nisso, mas você faz, porque você diz assim: eu confio que isso é o melhor caminho. E deixa eu te falar uma coisa, é só nessa obediência que passa pelo vale que você vai encontrar o milagre de Deus. Sabe, se Naamã não tivesse mergulhado, ele não teria sido curado. Se aquele homem não tivesse aceitado o cuspe em sua cara, ele não teria sido curado. Se Jesus não vai para a cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui hoje, livres dos nossos pecados, porque aquele momento de vale, aquele Jesus na cruz, não é nada comparável ao Jesus que está sentado à direita do Pai, comandando todo o universo, sendo o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Rei de toda a eternidade. Mas ele passou pelo vale, ele passou pela obediência, e quem não é obediente nunca alcança o topo, só fica no vale. Ou, se você preferir, você vira uma pessoa medíocre. O medíocre é o cara que fica no meio do caminho. Ele não vai para o vale, mas ele também não recebe o milagre. Ele não sofre, mas ele também não vê a glória. Ele não chora, mas ele também não sorri. Ele fica morno no meio do caminho, e ele vê as pessoas descerem chorando, e aí ele dá risada, mas depois ele tem que ver as pessoas glorificando a Deus, e ele fica: poxa, por que eu não fiz? Mas tudo isso só acontece se você obedecer a Deus e dizer: Deus, você é um bom Pai, eu vou seguir os seus caminhos, mesmo que tudo pareça uma loucura, eu obedeço. Eu não quero ser independente, Pai. Eu não quero ser dono de mim mesmo. Se alguém perguntar, eu vou falar assim: não, eu obedeço ao Pai. Eu sou uma pessoa obediente. Eu não estou buscando ser poderoso para me ver livre da obediência. Quantas pessoas têm abandonado o Evangelho enquanto elas tinham medo de Deus, ou enquanto elas precisavam de Deus? Mas quando elas olharam e acharam que não precisavam mais, elas abandonaram o caminho da cruz. Mas sabe, tem pessoas que são milionárias, tem pessoas que são poderosíssimas, tem pessoas que têm tudo nessa vida: fama, poder, glória, honra, mas todo dia à noite, elas se ajoelham diante da presença do Pai e dizem assim: toda autoridade no céu e na terra é tua e não minha. Se nós queremos ser reflexo de um bom Pai lá fora, se nós queremos mesmo dizer que Deus é Deus e que Ele é bom, nós precisamos começar a obedecer o que Deus fala, porque sem obedecer, as pessoas dirão assim: é mentira, não é um bom pai, e essa pessoa só é uma pessoa religiosa. Ela vai na igreja porque ela tem medo de Deus, ela vai na igreja porque ela quer alguma coisa de Deus, mas ela não vai na igreja porque ela deu autoridade a Deus. Ela só tem medo, mas ela não deu autoridade. Quem é você? O que você está refletindo lá fora? Um bom pai
ou um pai tirano que você só tem medo? Fique de pé, vamos orar. Pense no que você está refletindo. Pense também se você não está no meio da montanha. Você nunca aceitou ir para o vale, mas você também nunca pôde contemplar da glória. Quem é você? Sabe? Comece agora a falar com Deus e a se desprender das suas independências. Se desprenda de tudo que você aprendeu, que você tem que ser independente, independente, independente. Não, o caminho do Evangelho é o caminho da dependência. Diga assim: Deus, eu não quero ser independente. Eu não quero ser dono de mim mesmo. Eu não quero mandar no meu próprio nariz. Eu quero que tudo passe por Ti, por quem Tu és e pelo que o Senhor fala. Pai, nós estamos diante da Tua presença. Senhor, mais um momento de oração. Senhor, para dizer que nós entregamos a Ti toda a nossa vida. Nós entregamos, Senhor, toda a nossa independência. Nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos tudo que nós aprendemos, que nós deveríamos ser independentes e conquistar tudo para não depender de nada e de ninguém. Mas nós estamos aqui para dizer: Deus, nós queremos depender de Ti, nós queremos depender somente de Ti, e o que o Senhor falar nós vamos fazer. O que o Senhor disser faça, nós iremos fazer. Se o Senhor disser vá para o vale, nós iremos para o vale. Se o Senhor disser vá para as montanhas, nós iremos para as montanhas. Porque nós sabemos que contigo e debaixo da Tua ordem é o melhor lugar. Nós queremos ser reflexo de um povo que diz: o meu Pai é o melhor Pai do mundo. O meu Pai é o melhor Pai do mundo. Obedeçam todos ao Pai, porque Ele é o melhor Pai do mundo. Todos os caminhos que o Pai leva é melhor do que os nossos, para a glória de Deus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor.